O contexto do nosso estudo hoje enquadra-se dentro de Mateus 25, ainda dentro do estudo das 10 virgens, dando continuação ao que causa a sonolência. E basta eu dizer que a sonolência vem à vida do crente porque falta a vida da palavra de Deus, a palavra de Deus que é espírito e vida, deixa de comunicar com o espírito e a alma do crente, então passa apenas a ser uma história, passa apenas a ser um relato de uma doutrina que já sabemos e voltamos a ouvir, mas falta aquilo que é fresco. Nós sabemos que no Velho Testamento o maná tinha que ser recolhido todos os dias, não se podia comer o maná de ontem, hoje. Era preciso comer o maná fresco que Deus mandava todos os dias. E muitas vezes os crentes vivem do maná que já foi recolhido há um mês, há um ano atrás, e pensam até na sua mente: bom, isto eu já sei, eu já ouvi isto. E enquanto ouvem a pregação de Deus, o seu pensamento vai dar umas voltas. E quando isto acontece, muitas vezes o crente entra num adormecimento espiritual. E então, como é que nós vamos lidar com esta dormência, este adormecimento que acontece? Muitas vezes é porque há muito trabalho, não temos tempo para estar a ler com propósito, com uma meditação. E então eu fui buscar a Bíblia ensinos, deixando que a palavra de Deus nos ensine qual é a ação da palavra. E o exemplo que eu mais pude escolher é o exemplo do Salmo 119, que é um salmo escrito, pensamos nós, que é escrito por Davi devido ao estilo em que ele está escrito. Outros eruditos, teólogos pensam que talvez seja Esdras, não é? Mas eu pessoalmente, devido ao estilo do Salmo e da maneira como a linguagem do Salmo é desenvolvida, eu julgo que é Davi que escreve este Salmo. E este Salmo é escrito com 22, vamos lá dizer, em cada letra do alfabeto hebraico está dividido em 22 secções e cada uma dessas secções começa com a letra do hebraico, do alfabeto hebraico. E em cada uma das secções existem 8 estrofes. Eu quero dizer que isto é significativo porque vamos ver bem, não se trata apenas de estar a ler um livro ou um capítulo num dos livros da Bíblia. Estamos a tratar de algo que um escritor, um salmista, se sentou e pensou imenso naquilo que estava a dizer. Quando nos sentamos para fazer poesia ou para escrever prosa, não apenas relatamos o que vem ao nosso entendimento, à nossa boca, simplesmente temos que pensar qual é a palavra que combina com esta palavra, como é que eu posso fazer rimar. E então este salmista, para cada uma destas secções, ele dá-lhe um título. E na primeira secção, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que começa por Aleph, que também no nosso alfabeto, que vem do grego, não é? Temos o alfa e em português o A. Todas as línguas
estão originadas no princípio. E eu não vou entrar no estudo de tudo isso, apenas quero dizer que às vezes nós estamos a ler a palavra de Deus e não estamos a ir à profundidade daquilo que está lá escrito por falta de conhecimento, por falta de tempo para nos debruçarmos, para estudar a palavra de Deus. Então, quando este salmista fala que ele começa a falar sobre Aleph em cada uma das estrofes, ou seja, de cada um dos versículos de 1 a 8, ele começa cada estrofe com a letra do Aleph. E o que é que isso tem a ver com as virgens, as 10 virgens, estar preparado, estar atento, não entrar na dormência? Primeiramente, vamos ver o que a letra do Aleph é. O simbolismo da letra Aleph, para nós em português o A é um A. Não pensamos de mais nada, é a primeira letra do alfabeto, mas para os judeus um A não é apenas um A. Um A é também um símbolo de algo, e o símbolo no hebraico é o símbolo de um touro, a cabeça de um touro que está dentro de um jugo. Então aqui nós começamos a ver o que o salmista está a pensar quando ele escreve do versículo 1 a 8, e ele põe em forma de prosa, poesia. Ele está a pensar profundamente, dando um significado muito profundo, e todo o Salmo 119 é uma meditação, uma celebração à palavra de Deus. Portanto, unindo aqui isto ao que é o crente celebrar a palavra de Deus em sua vida, ter aquela frescura da palavra que vem, o refrigério diário que vem da palavra de Deus. É isto que é, ou é esta a experiência que o salmista tem. Quando ele começa a dizer no versículo 1, e eu vou ler da tradução de João Ferreira de Almeida, onde diz: bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenastes os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos, então não ficarei confundido. Atentando para todos os teus mandamentos, louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Ora, eu li em apenas alguns segundos o que o salmista se debruçou durante horas para preparar. Então, estes 8 versículos, ou estas 8 estrofes, merecem a nossa atenção muito mais aprofundada. E eu quero dizer que cada uma das letras no hebraico, portanto, para Aleph, nós apenas temos um A em português, mas as letras no hebraico simbolizam, mostram muito mais o que quer dizer isso de jugo, não é? Então, se nós formos voltar ao princípio de Gênesis, e eu já vou voltar ao Salmo 119:1, fiquem comigo. Então, logo na primeira palavra que nós encontramos em Gênesis 1:1, em português nós apenas temos no princípio. No hebraico,
a palavra é uma única onde diz Bereshith. E Bereshith, ou Bereshith, quer dizer Resh Aleph Shin Yad Taf. Quer dizer que no princípio o cabeça, o servo do Senhor, ergueu-se contra o caos com um braço forte para cobrir em aliança. Isto mostra-nos que desde o princípio o jugo que nós estamos a ver em Aleph está-se falando do que o servo do Senhor se levantou como o cabeça, como o líder que se ergueu contra o caos, contra o pecado. Muitas vezes nós só falamos de pecado, mas não estamos a entender que em termos bíblicos não é só o pecado no sentido daquilo que o homem faz, mas é o caos que foi causado. Deus nunca planeou que houvesse pecado no mundo, porque através do pecado entrou um caos. Então, na nossa vida não é apenas o pecado que é um problema, é o caos que esse pecado, o nosso pecado e o pecado dos outros vem a causar na nossa vida. E então nós vemos logo desde o princípio em Gênesis 1:1 que aquele que é o cabeça, o servo do Senhor, se ergue, se levanta contra o caos com um braço forte para cobrir com aliança. Se eu pudesse vos mostrar cada letra, o símbolo de que está incluído nessa palavra Bereshith, ou seja, na palavra que nós dizemos no princípio. E eu quero apenas ressaltar aqui com isso que estou a dizer, que desde o princípio da criação, ou seja, da restauração da criação, Deus tem uma única intenção, e essa é levantar o homem, tirar o homem do caos em que o homem se encontra e o trazer debaixo da sua cobertura, debaixo do seu entendimento, para o abençoar. E quando o salmista diz no versículo 1 do Salmo 119, bem-aventurados os que trilham com integridade, ele já está a dizer nesta palavra bem-aventurados, entende-se aqui que aqueles que vêm debaixo da cobertura daquele que é o servo do Senhor, os que deixam o entendimento de Deus vir sobre eles, eles vão trilhar com integridade. Uma outra tradução em português diz assim: bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. O sentido vai lá dar é o mesmo, que quando nós saímos daquele pensamento, daquele entendimento caótico que está neste mundo e vimos para dentro do jugo com o servo do Senhor, entramos no jugo de Deus, então Deus vai poder aperfeiçoar em nós o nosso entendimento. Nós vamos deixar de ter um entendimento servil, um entendimento natural, um entendimento muito concreto deste mundo, e passamos a ter um entendimento que é o entendimento que vem do servo do Senhor. Noutras palavras, Paulo diz: a mente de Cristo nos foi dada, nós passamos a funcionar com a mente de Cristo e não com a mente natural humana, a mente que usufrui dos pensamentos naturais, dos pensamentos que todos neste mundo têm.
Quando nós nascemos de novo, nós entramos para o jugo com Jesus. Não mais andamos segundo o jugo natural deste mundo, o jugo que está sujeito, ou seja, está subjugado à mente natural. Nós entramos no jugo com a liberdade do servo do Senhor. Em Romanos 8 diz assim, no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós sabemos que tudo o que funciona neste mundo está subjugado à lei do pecado e da morte. E para nós escaparmos a essa lei do pecado e da morte, é necessário nós sermos nascidos de novo e entrarmos na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Em Romanos 8,6 diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu aconselho que no vosso próprio tempo vão ler novamente Romanos 8 inteiramente e pousem para entender que há uma lei do Espírito da vida e para nós andarmos no jugo com Cristo, tendo a mente de Cristo, é necessário sairmos do jugo natural deste mundo, que é o jugo da carne, o jugo que traz morte, sairmos desse jugo e entrarmos no jugo de Jesus, que é a lei do Espírito da vida. Jesus disse em João 6, versículo 63, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vamos dar aqui uma pausa. Portanto, quando nós estamos a ler as palavras que estão escritas na Bíblia, não podemos passar por elas um pequeno relance e pronto, eu já li o capítulo, já li a palavra, talvez uma frase tocou o meu espírito, mas não paramos para meditar sobre a palavra. O que estamos fazendo aqui neste salmo é ver como o salmista saboreava a palavra de Deus. Ele ia lá à lei de Deus para tentar conhecer a natureza de Deus através da sua lei. Ele examinava a Escritura para conhecer Deus na Escritura. E então ele podia, depois da sua meditação, tal como um artista, aquele que está a desenhar algo, esquadrinha tudo minuciosamente para conseguir captar uma imagem na íntegra. É isto que o salmista está a fazer. Ele está a esquadrinhar a palavra de Deus para entender o que quer dizer andar no jugo ou em jugo com o servo do Senhor. Então ele diz que aquele que anda em jugo com o servo do Senhor, ou anda em jugo com Jesus, anda em jugo com Deus, já entendemos que saiu de um jugo para entrar no outro, no jugo do Espírito e vida. Então essas palavras que estamos a ler não são apenas letras, são palavras que têm poder, espírito e vida nelas. Temos que então abrir o nosso coração, a nossa mente, para receber das palavras que estamos a ler esse espírito e vida. E quando não
isto não acontece. Apenas lemos estilo jornal ou revista. Então, falha-nos receber da palavra o Espírito e a vida, e é aí que entramos em sonolência. Vamos lá estudar o que quer dizer trilhar com integridade ou ter integridade, aquele que está no jugo, porque é isto que o salmista está a visualizar quando ele faz este poema, esta prose sobre o jugo. É isto que ele visualiza e é isto que ele transmite. E então ele diz que aquele que está no jugo anda com integridade. O que quer dizer no hebraico esta palavra integridade? Primeiramente, vai andar sem mancha, sem mácula. Isso invoca certos pensamentos em nós, onde nós nos lembramos que Jesus está preparando uma noiva sem mancha, sem mácula. Portanto, vemos aqui que é a palavra que nos vai preparar para estarmos sem mancha, sem mácula, e isto quando nós andamos em jugo com Jesus. O que quer dizer esta palavra ainda? Segundo ponto, integridade. Quer dizer em verdade. Portanto, o nosso coração está íntegro, está sem fingimento, não é uma simulação, não é apenas a mudança do comportamento que ocorre na nossa vida, mas somos sinceros, somos abertos, estamos transparentes perante a palavra de Deus e deixamos que o Espírito da palavra de Deus venha tocar em nossa vida de tal maneira que reproduza em nós o Espírito que a palavra tem. Portanto, nós sabemos que lá em João 1 o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne e o Espírito e vida que estão na palavra, ao entrarem na nossa vida, vão fazer da carne palavra. Por isso não podemos limitar a função da palavra de Deus, tem que nos transformar, tem que causar em nós uma inteireza. A nossa vida, muitos de nós temos partes que estão quebradas, uns mais que outros, certas coisas que não estão a funcionar bem, certas coisas que estão maculadas por angústia, por dor. A dor, a angústia é uma coisa quebrada na nossa vida. E então, integridade quer dizer que vamos deixar a palavra de Deus vir curar a nossa alma, vir trazer inteireza, vir trazer uma solidez, vir tornar-nos saudáveis na nossa alma, tornando-nos completos. Quando a palavra de Deus diz enchei-vos do Espírito, para quê? Para não estarmos vazios. As 10 virgens faltavam-lhe a 5 delas óleo. Ia-lhes faltar óleo ao longo do caminho. O que é que lhes faltava? Faltava-lhes a luz do Espírito. De onde vem a luz do Espírito? É da palavra. Portanto, a palavra tem que nos suster em cada dia. Quando o salmista diz, oxalá, e a outra tradução diz, tomara, que Deus me ajude a fazer isso, eu quero dizer que até nas traduções
o entendo humano pode transparecer. Quero dizer que quando no versículo 5 diz: tomara-se firme minha conduta para que eu observe teus decretos, na tradução João de Ferreira de Almeida diz: oxalá sejam meus caminhos. Essa palavra oxalá no português, aliás, até vem do árabe, que quer dizer que Deus queira. E eu quero enfatizar aqui que Deus quer. Tanto Deus quer que desde logo do princípio Ele formulou, teve um intento de Ele vir resgatar tudo que estava em caos. E Deus quer resgatar o caos da tua vida. Ele quer transformar, Ele quer restaurar tudo que está partido em tua vida. E então quer dizer com isto que quem anda em jugo anda com o bom pastor. A palavra jugo no hebraico invoca esta imagem que abre os olhos para a graça e aprende do bom pastor. É essa a palavra jugo no hebraico invoca esta visão de aprende da percepção da graça. Aprende da graça que o bom pastor te dá. Quando o salmista acaba na estrofe 8, ele termina com este pensamento: não me abandones de todo. Porquê ele agora fala deste jeito? Eu quero dizer que em transparência humana ele descreve como se sente ao se afastar do conhecimento humano, daquela maneira vã e natural de pensar, concretamente limitados a um mundo físico, para entender pelo Espírito de Deus a quem é Espírito, pois Deus é Espírito. E entender que os preceitos e os estatutos de Deus, os estatutos de uma vida em Cristo, são estatutos em Espírito. É uma vida segundo o Espírito. E nós temos que ler a palavra de Deus, não com uma percepção concreta, limitada ao mundo natural, mas ler a palavra de Deus com um entendimento, uma percepção mais abstrata, uma percepção espiritual, pois a palavra de Deus é espírito e vida.